aí galera, professor Fernando Trevisol aqui. Vamos a mais uma resolução das atividades de física e começamos pela questão 1. Durante um dia ensolarado, uma grande quantidade de calor, cerca de 2.888 quilocalorias, passa através das janelas de um veículo que ficou estacionado em um local aberto, durante um tempo de 16 minutos. Determine o fluxo de calor através das janelas desse veículo nessa situação. Tá, beleza. O que a gente tem aqui? A gente tem os dados. O que ele nos deu aqui? Vamos lá. Ele nos deu a quantidade de calor, o tempo, e ele pede para a gente calcular o fluxo de calor que passam pelas janelas do carro, né? Então, a gente sabe que 2.880 quilocalorias é a mesma coisa que 2.880.000 calorias. E 16 minutos multiplicando por 60 é igual a 960 segundos. Usando a equação do fluxo do calor que faz relação com o tempo, a gente consegue encontrar esse valor. Por que eu estou usando essa equação? Porque olha só, ele pede o fluxo de calor, ele deu a quantidade de calor e deu o tempo. Então, tudo que ele pede e tudo que ele nos dá está nessa equação, por isso que eu uso ela. Então, colocando aqui a quantidade de calor, 2.880.000 calorias, e colocando aqui o tempo, 960 segundos, dividindo esse valor, 2.880.000 por 960, temos o valor de 3.000, ou seja, o fluxo de calor que passa através da janela do carro é igual a 3.000 calorias por segundo. Fechou a questão 1, vamos para a questão 2. Uma barra de material desconhecida está com uma de suas extremidades em contato com uma fonte de calor de temperatura constante a 190 graus Celsius. E a outra extremidade está em contato com uma fonte de calor de temperatura constante a 10 graus Celsius. Exceto pelas extremidades, a barra está envolvida por uma camada isolante de temperatura, sendo o comprimento da barra de 120 centímetros e a área transversal de 8 centímetros quadrados. Determine o fluxo de calor ao longo da barra. Considere K igual a 0,7 Cal por centímetro segundo grau Celsius. Tá. Então, a primeira coisa que a gente faz é entender o que está acontecendo. A gente tem aqui, então, uma fonte de calor. Imagina que esse cubo aqui é uma fonte de calor constante, com temperatura alta. Esse outro cubo aqui, uma fonte de calor com temperatura baixa. Então, nós temos um cilindro que está encostando com uma de suas extremidades na fonte de calor alta e a outra extremidade na fonte de calor baixa. Após algum tempo, acontece aqui o regime estacionário, ou, de outra forma, o regime permanente de calor, quando por todo o cilindro, que passa aqui de A até B, ou seja, da fonte de temperatura alta até a fonte de temperatura baixa, o calor permanece constante, o fluxo de calor permanece constante. Tá? Nessa situação aqui, nós podemos usar aquelas duas equações que nós aprendemos na aula passada para calcular esse fluxo de calor. Quais foram os dados que foram fornecidos pela questão? A temperatura mais alta, a temperatura mais baixa, a espessura do cilindro, que no caso aqui é o comprimento, né? A área do cilindro, que seria essa fatia aqui, esse disco aqui, por exemplo, essa área A aqui, tá? E a constante, o coeficiente de condutibilidade térmica do cilindro, tá? Entre as duas equações que nós temos para calcular, eu escolhi essa aqui. Por que eu escolhi essa aqui? Porque tudo o que a questão nos pede e todas as informações que a questão nos dá encaixa nessa equação. Olha só, pede para calcular o fluxo de calor, nos deu o coeficiente de condutibilidade térmica, a área do cilindro, a temperatura mais alta, a temperatura mais baixa e o comprimento do cilindro. Agora nós substituímos. O coeficiente de condutibilidade térmica é 0,7. A área do cilindro é 8, a temperatura mais alta é 190, mais baixa 10 e o comprimento do cilindro é 120.
Tá? Fazendo essa matemática aqui, multiplicando 0,7 vezes 8 vezes, aqui, né, 190 menos 10 é 180. Então, vezes 180 dividido por 120, nós encontramos o valor de 8,4 calorias por segundo. Ou seja, a cada segundo, nesse cilindro aqui, está passando uma quantidade de calor de 8,4 calorias. Em cada segundo, passa por esse cilindro aqui uma quantidade de calor de 8,4 calorias. Finalizamos a questão 2, vamos para a questão 3. Assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Assinale a alternativa correta. A brisa marítima é um resultado exclusivo do processo de propagação por irradiação. Não, né, galera? Não é isso. Né? Não é por irradiação, tá? Tem coisa errada aqui. É um resultado do processo de propagação de calor por convecção. B. A propagação de calor por irradiação é um processo de transferência de calor que necessita de um meio material para ocorrer. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Então, não é por irradiação. B. A propagação de calor por irradiação é um processo de transferência de calor que necessita de um meio material. Não. A irradiação não necessita de um meio material. Ela se propaga até mesmo no vácuo. C. A propagação de calor por condução ocorre pelas constantes transferências de matéria que constitui o material. Não, né? Na propagação por condução não existe transferência de material, né? Tá errado. A propagação de calor por convecção gera as brisas terrestres e marítimas. O que vai estar certo, né? Convecção, né, gera as brisas terrestres e marítimas. Beleza. Então, essa está certo. A propagação de calor por convecção é um processo de transferência de calor através de ondas eletromagnéticas. Não, né, galera? A propagação por convecção não se dá através de ondas eletromagnéticas. Ela se dá por conta das diferenças de densidade e, dessa forma, por ação da gravidade, os gases mais densos dão lugares para os gases menos densos e acaba formando as correntes de convecção. Então, a resposta certa aqui seria a resposta D. Beleza, galera? Terminamos a 3, vamos para 4. Assinale a alternativa correta. Em um corpo translúcido pode ocorrer absorção, reflexão e transmissão de calor. Em um corpo translúcido pode ocorrer absorção, reflexão e transmissão de calor. Correto. Pode ocorrer 3 coisas no corpo translúcido, tá? O calor pode ser absorvido, o calor ele é refletido no corpo translúcido e também é transmitido através do corpo translúcido. Corretíssimo. Vamos ver a B. No corpo opaco só ocorre a reflexão de ondas de calor. Não, né, galera? No corpo opaco ocorre também a absorção de calor. Não só a reflexão, mas ocorre a absorção também. C. O corpo escuro é um conceito científico descrito do comportamento fiel de alguns corpos do cotidiano. Não. O corpo escuro, ele é um conceito científico, só que ele não é visto em nenhum corpo do cotidiano. Existem alguns que se aproximam desse conceito, mas ele não tem nenhum corpo que faça efetivamente todo o conceito do corpo escuro que o corpo escuro introduz, tá? D. O corpo escuro é uma idealização científica que afirma que o mesmo não pode emitir calor. Seu exemplo mais aproximado é a lâmpada de filamento. Olha só, o corpo escuro, ele pode ser um corpo que, quando ele gera energia, toda a energia que ele gera, ele emite calor. Então, pode emitir calor, tá? Então, tá falso, tá? Isso aqui é falso. Quer dizer que pode emitir calor. E o corpo opaco reflete e transmite calor. Não, um corpo opaco, ele não transmite calor. Então, a única resposta que está certa aqui é o item A, tá?
E, claro, era para ter só uma, mas eu fiz todas as outras para vocês entenderem por que está errado. Vamos agora para 5. 5. Assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. O efeito estufa ocorre pela transmissão, reflexão e absorção das ondas de calor nos gases atmosféricos e na superfície atmosférica. Tá certo. Então a gente não assinala. As correntes de convecção marítimas e terrestre ocorrem pela diferença de temperatura entre duas massas de ar, fazendo com que essas tenham densidades diferentes, e a ação da gravidade provoca o deslocamento dessas massas. Também está certo. Tudo certinho. Né? As ondas de calor são capazes de viajar por materiais transparentes, translúcidos e até mesmo no vácuo. Também está certo. Vamos ver agora por que as outras não estão certas, né? Por que as próximas não estão certas. D. A transferência de calor por constante choque entre os átomos da rede cristalina de um corpo é denominado de propagação de calor por condução. Tá certo, tá? A transferência de calor por constante choque numa rede cristalina, ou seja, em um sólido, é denominado de propagação de calor por condução. Tá certo. Então, também essa a gente não assinala, porque também está certíssima. Então, só sobrou a E, né? Vamos ver por que a E está errada. O efeito estufa deve ser urgentemente diminuído ou parado, pois a vida na Terra depende disso. Não, né, galera? De forma nenhuma o efeito estufa deve ser diminuído ou parado, né? Por quê? Porque o efeito estufa é um bom efeito. O efeito estufa, ele é o que dá a possibilidade de vida na Terra. O problema é a gente desequilibrar o efeito estufa, que é o que tem ocorrido com a destruição da camada de ozônio, tá? Vamos lá. Questão 6. Assinale a alternativa correta. Bons condutores são bons isolantes. Não. Bons condutores são maus isolantes, tá? Por exemplo, um ferro é um bom condutor. Logo, ele é um mau isolante, tudo bem? Então, ó, bons condutores não são bons isolantes, tá? Quanto maior for o coeficiente de condutibilidade térmica, maior será a capacidade térmica do material. Olha só. Quanto maior for o coeficiente de condutibilidade, ou seja, quanto mais condutor é essa pessoa, maior será a capacidade térmica. Maior vai ser a resistência desse material em variar a sua temperatura. Não está errado, né? Imagine o seguinte, né? A água, ela tem um coeficiente de condutibilidade térmica pequeno em relação, por exemplo, à areia do mar, né? Então, a gente vai ver que aqui, ó, o coeficiente de condutibilidade está falando que quanto maior esse coeficiente, melhor é o condutor, como está aqui em cima. E a capacidade térmica fala de isolante. Quanto maior é a capacidade térmica de um material, mais isolante ele é. Tudo bem? Seguindo. Item C, alternativa C. O calor se propaga muito mais rápido nos materiais isolantes. O calor se propaga muito mais rápido? Não. Em isolantes se propagam muito mais lentamente, de uma forma lenta, tá? Bons isolantes são maus condutores. Sim, bons isolantes são maus condutores. Então, essa é a nossa alternativa certa. Essa é a nossa alternativa certa. Agora, vamos ver por que a E é errada. O processo de propagação por convecção de calor é observado nos sólidos e nos líquidos. Nos líquidos, tudo bem. Agora, nos sólidos, não. Tá? É por isso que ela está errada. Beleza? Vamos seguir. Próxima questão 7.
Uma barra de material desconhecida está com uma de suas extremidades em contato com uma fonte de calor de temperatura constante a 160 graus Celsius e a outra extremidade está em contato com uma fonte de calor de temperatura constante a 10 graus Celsius. Exceto pelas extremidades, a barra está envolvida por uma camada isolante de temperatura e submetida a um regime permanente de calor. Tá, interessante aqui é saber que ela está submetida ao regime permanente de calor. Tem que ficar ligado nisso, tá? Sendo o comprimento da barra de 120 cm e sua área transversal de 8 cm². Determine a temperatura da barra a 40 cm da extremidade mais quente. Considere K como 0,7 calorias por centímetro segundo grau Celsius. Beleza? O que a gente faz? Pega tudo que a questão nos forneceu de informação. Então, a gente tem a temperatura mais alta, tem a temperatura mais baixa, tem o comprimento da barra, a área transversal da barra. A gente quer saber qual é a temperatura num ponto intermediário, a 40 centímetros da extremidade mais quente. Então, feito isso, galera, o que a gente tem que pensar? Aqui eu já botei algumas informações, mas eu vou fazer uns esquemas aqui para vocês entenderem essas informações, tá? Deixa eu apagar algumas coisas aqui, tá? Então, primeira coisa, ó, vamos supor que a gente tem aqui, ó, bem aqui, ó, uma seção transversal, tá? Bom, nessa seção transversal, ela está a 40 centímetros da extremidade mais quente. Então, ó, daqui até aqui, ó, é 40 centímetros. Daqui até aqui, 40 centímetros. Beleza? Já daqui, ó, até aqui, até a extremidade mais fria, é 80 centímetros. Como é que eu sei disso? Eu sei porque eu sei a extremidade da barra. E a extremidade da barra é de 120 centímetros. Não é isso? Então, 120 menos 40 é 80. Então, se a barra toda tem 120 centímetros, eu sei que dessa fatia da barra até essa fatia aqui é 40 centímetros, que eu botei como laranja. O restante que eu botei como lilás vai ser 80 centímetros. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, né? Coloquei aqui, ó, o comprimento da fatia da temperatura mais alta até a fatia intermediária é de 40 centímetros. Aqui, ó, esse comprimento aqui, ó, 40 centímetros. Agora, o comprimento da fatia intermediária até a fatia B, até essa fatia aqui, ó, é de 80 centímetros. E já vocês vão entender por que eu fiz isso. Pelo seguinte, como a gente sabe que o regime aqui é um regime permanente, então a gente tem que entender o seguinte, que o fluxo de calor que acontece entre a fatia A e a fatia intermediária aqui é o mesmo fluxo de calor que acontece entre a fatia intermediária até a fatia B. Aqui era para ser B, tá, galera? Aqui era para ser B, tá? É o mesmo fluxo de calor. O que eu vou fazer? No lugar desses fluxos de calor, eu vou colocar as equações, o lado direito da equação do fluxo de calor. Só que para cada lado eu vou colocar com os nomezinhos certos. Então, olha só. Até vou colocar com outra cor aqui. Deixa eu pegar outra cor. Ó. Então, a gente sabe que a constante, o coeficiente de condutibilidade térmica é um valor específico para os dois, tanto para esse comprimento quanto para o outro. A área também vai ser igual para os dois comprimentos. A temperatura mais alta, a gente sabe o valor, está aqui, né? 160 graus. A temperatura no ponto intermediário, aqui nesse ponto que eu coloquei aqui, a gente não sabe, a gente vai descobrir. O comprimento, desde a temperatura mais alta da fatia A até a fatia intermediária, é de 40 centímetros. A gente já vai colocar aqui daqui a pouco, né? Bom, de novo,
o coeficiente de condutibilidade é o mesmo, a área é o mesmo, a temperatura mais alta agora aqui ó, é a temperatura intermediária, né? E a temperatura mais baixa nós já conhecemos aqui, né? Essa aqui, dessa região aqui, que é de 10 graus Celsius, tá? O comprimento, desde a fatia intermediária até a fatia B, aqui era para ser B, tá, povo? Aqui era para ser B, faltou eu digitar certo aqui, tá? É de 80 centímetros, tá? A gente vai ver daqui a pouco. O que eu quero que vocês percebam? Perceba o seguinte, que a gente tem aqui, ó, esse K aqui nesse lado da igualdade é igualzinho a esse K aqui, ó. E eles estão fazendo a mesma operação dos dois lados da igualdade. Ou seja, a gente pode simplificar, cortar eles. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, com a área aqui, ó, com a área. As duas são iguaizinhos nos dois lados da igualdade, estão fazendo a mesma operação nos dois lados da igualdade. Então, nós podemos cortar. Então, cortando tudo isso, a nossa equação já diminui bastante. A gente fica só o quê? Com a temperatura mais alta menos a temperatura intermediária dividido pela distância AI e a temperatura intermediária menos a temperatura mais baixa dividido pela distância AB. Pessoal, tá, só para lembrar, aqui, ó, aqui era para ser B, tá? Não era para ser A. Mesma coisa aqui em cima também, tá? Era para ser B, não era para ser A, para ser um Bzinho, tá? Então tá. Temperatura mais alta 160, temperatura intermediária a gente não tem. A distância entre a fatia A e a fatia intermediária é 40. Temperatura intermediária a gente não tem, temperatura mais baixa é 10. A distância entre a fatia intermediária e a fatia B é de 80 centímetros. Beleza, colocamos tudo isso nas equações. Agora a gente só manipula a equação para descobrir o que vai acontecer aqui. Ó. Esse 80 passa para o outro lado multiplicando e esse 40 também passa para o outro lado multiplicando. Está aqui. A gente aplica o chuveirinho aqui. Daí o que a gente faz? Multiplica 80 vezes 160, que vai dar 12.800. Depois 80 vezes temperatura intermediária, que vai dar 80 Ti. Tá? Mesma coisa aqui, 40 vezes TI vai dar 40 TI, 40 vezes o 10 vai dar 400. Esse 400 que está negativo desse lado passa para o outro lado positivo, então fica aqui, ó, 12.800 mais 400. Já esse menos 80 TI passa para o outro lado somando, então vai ficar 40 TI com mais 80 TI. Tá bom? Então, fazendo essa soma aqui, ó, 12.800 mais 400 vai dar igual a 13.200. Mesma coisa aqui, 40 TI mais 80 TI, 120 TI. Esse 120 vai passar para o outro lado dividindo, que vai ficar 13.200 dividido por 120. Essa divisão é igual a 110. Isso quer dizer que a temperatura intermediária é igual a 110 graus Celsius. Nesse ponto aqui, ó, a 40 centímetros da extremidade com a temperatura mais alta. Beleza? Ou seja, a resposta correta é a resposta A, 110 graus Celsius. Terminamos a questão 7. Vamos para a questão 8. João está na cozinha de sua casa, onde todos os objetos estão em equilíbrio térmico. No entanto, ao tocar o escoro de ferro da cadeira e na madeira da mesa, percebeu que a cadeira estava mais fria que a mesa. Vamos ver qual dessas aqui estão corretas, né? O que ela tem a dizer? Essa constatação se deu porque a madeira sempre será mais quente que o metal. Não é isso, né? Não é isso. Por que não é isso? Porque está dizendo aqui, ó, que todos estão em equilíbrio térmico, tá? B, essa constatação se deu porque a capacidade térmica da madeira é menor que a capacidade térmica do metal. Não, tá? Aqui, na verdade, se a gente for ver e estudar o que a gente aprendeu nas últimas aulas, a capacidade térmica da madeira é maior que a capacidade térmica do metal, tá? Então, não é essa, tá? Também não é essa, tá bom?
Essa constatação se deu porque o efeito psicológico faz com que o João construa essa diferença de temperatura em sua mente. Não tem nada a ver com efeito psicológico, tá, gente? Não tem nada a ver com efeito psicológico. Na verdade, tem a ver com a propriedade de condução do material, tá bom? As propriedades condutoras dos materiais geram essa impressão. Sim, ó, as propriedades condutoras geram essa impressão. Então, aqui está certo. Essa está certa. A diferença do coeficiente de dilatação térmica gera essa impressão. Não, nada a ver. Nós estamos falando de dilatação térmica, né? O que acontece, ó? Como o ferro ele é melhor condutor, na hora que nós colocamos nossa mão nele, todo esse nosso calor que nós produzimos a 36 graus Celsius começa a se escapar para ele. Ele começa a conduzir esse calor muito mais fácil do que a madeira. Então, como começa a fugir mais calor da nossa mão muito mais rápido, nós temos a impressão que o ferro ele é mais frio que a madeira, mas na verdade, num ambiente em equilíbrio térmico, todos eles estão à mesma temperatura, tá? O problema é que quando a gente coloca a mão na madeira, ela é mau condutor, ela vai ter dificuldade em roubar calor da nossa mão, enquanto o ferro não, ele tem mais facilidade de roubar calor da nossa mão, porque nós temos uma temperatura constante, né, vamos dizer assim, de 36 graus Celsius, tá bom? Terminamos a questão 8, vamos para a questão 9. E a questão 8, o item certo é a alternativa D. 9. Um estabelecimento comercial com uma parede cega de 24 metros quadrados e uma espessura de 12 centímetros. Então, aqui está a área da parede, aqui está a espessura da parede. Certo dia, no verão, a temperatura ambiente acusava 40 graus Celsius, mas no interior do estabelecimento, a temperatura era condicionada por volta de 22 graus Celsius. Considerando que o valor do coeficiente de condutibilidade térmica é de 1,7 vezes 10 na menos 3, cal por centímetros segundo graus Celsius, o fluxo de calor que atravessa a parede cega e a quantidade de calor que passou por ela em 1 minuto são, respectivamente, aqui estão os valores, vamos calcular. O que ele pediu para a gente? Tá. Primeira coisa, vamos entender o que está acontecendo. Aqui tem uma figura, e essa figura representa o quê? A parede cega desse estabelecimento. Tá? Essa parede cega tem uma certa espessura, tá aqui, entre a parte externa, diga-se que temos que entender que aqui, ó, é a parte externa do ambiente, tá? Parte externa. E aqui, ó, é a parte interna, a parte de dentro do estabelecimento, a parte interna de dentro do estabelecimento, tá? Então, o calor está fluindo dessa região aqui, a parte externa que está com uma temperatura mais alta, para essa região que está com temperatura mais baixa. Então, está passando toda essa área aqui e a gente vai supor que esse fluxo de calor está em um regime permanente, tá? Então, aqui está a espessura, beleza? E aqui é a área, tá? Vamos lá. Então, ele deu para a gente o valor da área, né? O valor da área. Deu a espessura da parede, deu também a temperatura mais alta, a temperatura mais baixa, o coeficiente de condutibilidade e pediu o fluxo de calor e a quantidade de calor que passa em 1 minuto por essa parede. Tá? Então vejam só, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção aqui é o seguinte: tudo tem que estar na mesma unidade de medida. Então olha, que o coeficiente de condutibilidade térmica para o comprimento é os centímetros, está aqui, ó, tá? Deixa eu até fazer mais correto aqui, ó, tá aqui. Já ele deu para nós o quadrado, né, o metro quadrado da parede em metros, então a gente precisa passar esse metros para centímetros. Como que a gente faz isso? Quando a gente quer passar de metros para centímetros quadrados, metros quadrados para centímetros quadrados, a gente multiplica o valor em metros por 10 na 4. Aí fica esse valor aqui, ó, 24 vezes 10 na 4 centímetros quadrados. Só isso, tá? Beleza. Ele quer que a gente calcule o quê? O fluxo do calor que passa por essa parede aqui. O fluxo que está passando pela parede. Vou usar quem? Essa equação. Por que eu vou usar essa equação? Porque todas as informações que foram dadas pelos exercícios e mais o que ela pediu,
Está nessa equação, tá? Tá aqui. Ela deu para a gente o coeficiente de condutibilidade, a área da parede, a temperatura mais alta, a temperatura mais baixa e a espessura da parede. Substituindo, então, o coeficiente de condutibilidade, 1,7 vezes 10 na menos 3. A espessura da parede, 22 vezes 10 na 4. E a temperatura mais alta, 40, a temperatura mais baixa, 22, e a espessura, 12. Fizemos aqui 40 menos 22 igual a 18. 18. Aí, reescrevemos tudo isso aqui. E, de novo, reescrevemos tudo isso aqui embaixo ainda. Para quê? Para dividir 18 por 12. Dividindo 18 por 12 é igual a 1,5. Multiplicando 1,5. Olha só o que eu vou fazer aqui. Multiplicando 1,5 por 24 e por 1,7 vai dar um valor de 61,2. O que a gente faz agora? Esse potencial 10 aqui, a gente conserva a base 10 e somos expoente. Menos 3 com mais 4, mais 1. Ou seja, 10 na 1 é 10. 10 vezes 6,2 é 612. Ou seja, o fluxo de calor que passa por aquela parede é de 612 calorias por segundo. A cada segundo está passando 612 calorias nessa parede aqui, tá bom? Aí ele pede para a gente calcular também a quantidade de calor em 1 minuto. Quantidade de calor que passou em 1 minuto naquela parede. Daí a gente vai usar essa equação. Por quê? A gente sabe agora qual é o fluxo de calor naquela parede, que é 612 calorias por segundo. A gente também tem um tempo que ele pediu para a gente calcular isso em 1 minuto. E ele pede para saber a quantidade de calor em 1 minuto, né? Pronto, tem tudo nessa equação aqui. Então, no lugar de fluxo de calor, colocamos 612, que a gente encontrou aqui. E no lugar do tempo, a gente coloca 60 segundos, porque 1 minuto tem 60 segundos, né? Esse 60 passa para o outro lado, multiplicando pelo 612. Multiplicando 612 por 60, vai dar 36.720. Faltou um zero aqui, ó. Faltou um zero, ó. Vou acrescentar um zerinho aqui, ó. Faltou um zero aqui, tá? 36.720. Isso quer dizer que a quantidade de calor que passou por essa parede em 1 minuto é de 36.720 calorias. Beleza, galera? Aqui nós finalizamos o exercício 9. Bom, a gente viu que foram 612 calorias que passaram pela parede, então pode ser a A, né? Deixa eu pegar aqui. Pode ser a A, pode ser a B, mas foram 36.720 calorias que passaram pela parede em 1 minuto, então a resposta certa é o item, é a alternativa B. Beleza? Seguindo para 10 agora. 10. Uma caixa de isopor de 30 centímetros de altura, 40 centímetros de largura e 60 centímetros de comprimento tem em seu interior uma dada porção de gelo. Em seu interior, a temperatura está por volta de 5 graus Celsius, praticamente constante. E o ambiente externo tem temperatura de 29 graus Celsius, também praticamente constante. Sabe-se que a espessura da tampa e das paredes da caixa de isopor é de 4 centímetros. E que seu coeficiente de condutibilidade térmica é igual a 2,5 vezes 10 na menos 5 cal por centímetro segundo grau Celsius. Determine o fluxo de calor que atravessa a caixa de isopor. Então, vamos às informações. Primeira coisa, vamos entender o que está acontecendo. Fiz aqui uma caixa, vamos supor que isso aqui é uma caixa de isopor. Vejam só, no interior da caixa está uma temperatura constante de 5 graus Celsius. Já no exterior está uma temperatura constante de 29 graus Celsius. Então, existe um fluxo de calor que está atravessando essa caixa do exterior para o interior constantemente, em todos os lados da caixa. Nos lados, em cima, embaixo, à frente e atrás, tá? Tem esse fluxo de calor. E o problema pede para a gente determinar o fluxo de calor que está passando em todas as paredes dessa caixa, tá? Todas as paredes dessa caixa. Então,
Primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a área. Então, a área vai ser o quê? A área dessa caixa de isopor. É toda a área, todas as paredes dessa caixa de isopor, né? Então, vai ser 2 vezes a área 1. Por que 2 vezes a área 1? Porque, olha só, aqui, nessa parede da frente, a gente tem a área 1, que é igualzinha à área da parede de trás. Então, eu vou chamar a parede da frente de área 1 e a parede de trás também de área 1. Então, são 2 paredes, 2 vezes essa área. A área 2 também é 2 vezes, porque a tampa tem uma determinada área, que é igualzinho à área do fundo, a área da parte de baixo. Então, como nós temos 2 áreas 2, é 2 vezes a área 2, tá? É 2 vezes a área 2, tá bom? Como a gente tem também 2 vezes a área 2. Como a gente tem também a área 3 aqui, e essa área 3 é igualzinha, esse lado aqui é igualzinho ao outro lado, nós vamos ter 2 vezes a área 3 aqui também. Beleza? Como é que a gente faz isso? Bom, a área 1, aqui, o que a gente faz? Multiplica um lado pelo outro. Altura vezes comprimento. Bom, a altura é 30, tá aqui. E o comprimento é 60, também está aqui. Então, vai ficar 2 vezes 30 vezes 60. Então, essa parte aqui foi substituída por esses valores aqui, tá bom? Agora, vamos aqui para a área 2. A área 2 é a área da tampa e do fundo, tá? Que vai ser o quê? O comprimento vezes a largura. Isso 2 vezes. Então, o comprimento, vamos lá, a largura, né, que é 40, vezes o comprimento, que é 60, 2 vezes, claro, porque são 2 partes, né, a de cima e a de baixo. E também temos a área 3. A área 3 vai ser o quê? Largura vezes a altura, tá? Então, a altura a gente sabe que é 30 e a largura a gente sabe que é 40, claro, tudo isso entre parênteses, multiplicado por 2, porque nós temos 2 paredes, 2 áreas iguaizinhas, uma do lado direito e outra do lado esquerdo, né? Fazendo isso, 30 vezes 60 vezes 2. Aí, que soma por 40 vezes 60 vezes 2, que soma 30 vezes 40 vezes 2, nós vamos encontrar o valor de 10.800 centímetros quadrados, tá? Então, essa é a área, é toda a área da caixa de isopor, 10.800 centímetros quadrados. Bom, então, continuando, né? A questão nos deu a temperatura mais baixa, a temperatura mais alta, a espessura de todas as paredes, da tampa também, né? E o coeficiente de condutibilidade térmica e pediu um fluxo de calor. Agora que a gente calculou a área, ficou simples, porque a parte difícil desse exercício está aqui, A gente se ligar que a gente tem que calcular a área de todos os lados, de todas as paredes dessa caixa de isopor. Agora, o que a gente vai fazer já fez nos exercícios passados, é o mesmo processo. A gente tem o quê? Tem essa equação aqui, e por que eu escolhi essa equação? Porque todas as informações que o problema deu para a gente está nela, e até mesmo a informação que ela está pedindo. Então, o problema deu para nós o coeficiente, deu a área, claro, a gente teve que dar uma manipulada matemática, mas também deu a área, temperatura mais alta, temperatura mais baixa e a espessura das paredes desta caixa. Substituindo, coeficiente de condutibilidade 2,5 vezes 10 na 5, a área 10.800, temperatura mais alta 29, mais baixa 5, a espessura 4. Tá? Então, fazemos aqui 29 menos 5, 24. Aqui nós copiamos tudo de novo, né? Não resolvemos nada ainda. Só resolvemos isso aqui, que ficou igual a 24. Isso aqui também nós só copiamos, não foi resolvido nada. Agora, copiamos de novo isso aqui, tá? Tudo copiado de novo. Reescrevemos, né? E dividimos 24 dividido por 4 dá igual a 6. E agora, o que a gente faz? A gente faz isso aqui, multiplica 6 vezes 10.800 vezes 2,5, que vai dar um valor de 162.000, e aí vezes o que? Esse número que a gente não multiplicou ainda, 10 na menos 5. Bom,
Como o problema deu com vírgula aqui, ó, deixando só um número na direita da vírgula, o que a gente vai fazer? A gente vai pular vírgulas o suficiente até chegar naquele ponto. Então, olha só, a gente sabe que a vírgula está aqui. Então, eu começo a pular. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, pulando a vírgula para cá, ó, a gente está diminuindo esse número. De 162.000, ele vai para 1,62. Se a gente diminuir esse número, a gente tem que aumentar esse, como? Somando o expoente. Como a gente pulou 5 vezes a vírgula, a gente vai somar aqui, ó, mais 5. Entenderam? Mais 5. Bom, menos 5 com mais 5, 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então, 1 vezes 1,62 é igual a 1,62. Então, o fluxo de calor que atravessa todas as paredes dessa caixa de isopor é igual a 1,62 calorias por segundo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a cada segundo passam por todas as paredes dessa caixa de isopor 1,62 calorias. Valeu, galera. Até mais uma. Muito obrigado por assistir essa aula. Fui.